O texto que nós vamos ler é o texto de Lamentações, capítulo 3, o versículo 21. Lamentações, capítulo 3, o verso 21. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Diz-nos a palavra: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler novamente? Os homens comigo, vamos lá? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As mulheres, quero... Juntos, todos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Memória a serviço da esperança. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que significa esperança? Esperança é uma palavra típica da língua portuguesa. Esperança. Confiança de que algo bom acontecerá. Crença de quem espera que seu desejo se torne realidade. Algo ou alguém que é alvo de uma expectativa. O que se relaciona com algo ilusório, hipotético, talvez utópico. Em meio a um deserto de desesperança e aflições, o profeta Jeremias lembrou-se do maravilhoso consolo das misericórdias de Deus. A compaixão do Senhor ainda estava presente, porque ela renova-se a cada manhã. Mesmo que só vejamos catástrofes e adversidades à nossa volta, vale a pena recordar o amor de Deus. Ele é bom para todos aqueles que nele confiam. Certamente, essa é a passagem mais conhecida do livro de Lamentações. O profeta Jeremias emerge de um mar de sofrimentos como se estivesse num deserto de aflições. Ele está encharcado de choro, puro lamento, porque o seu contexto é um deserto, é uma tragédia. Mas mesmo abatido e mesmo triste, ele busca trazer ao coração acesa a chama da vida. O profeta Jeremias nos fala da aflição do justo. Meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas piedosas que passam por dificuldades. O próprio livro de Lamentações nos mostra que o julgamento, a punição e o sofrimento assolam os fiéis. O profeta Jeremias, representando o povo exilado e os restantes de Jerusalém, que estavam numa triste situação de miséria e de profunda devastação. Você sabe que esse texto foi escrito depois das deportações, em que Jeremias ainda ficou com o restante do povo. Depois ele desceu para estar também na Babilônia, e ele, lidando com toda essa angústia, esse desespero, essa assolação, depois de um tempo de morte, de prejuízo, do templo sendo queimado, saqueado, destruído, Jerusalém sendo arrasada, ele propõe essa palavra. Jó e suas terríveis perdas também é um justo que passa pelo sofrimento e pela dor. Ele teve terríveis perdas, perdeu seus bens, perdeu seu sustento, perdeu todos os filhos, perdeu saúde, apoio da esposa, perdeu os amigos. José é outro justo que foi vendido pelos irmãos invejosos, escravizado, caluniado, preso injustamente e esquecido semelhantemente.
Muitas pessoas, muitas cristãs, muitos cristãos em toda parte do mundo passam por graves problemas, profundos problemas, são doenças, perdas, injustiças e grandes tristezas chegando à beira do desespero. E talvez essa noite haja alguém aqui entre nós que está aqui aflito, desesperado, desesperançoso, angustiado. Talvez amanhã tenha que tomar decisões importantes na semana, está meio aflito. Eu quero dizer para você, nem tudo está perdido. Confie no Senhor. A crise não vai durar para sempre, porque o Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não são poucas as dificuldades que os filhos de Deus enfrentam. Se na sua própria vida, como também ao acompanhar e se sensibilizar com aqueles que sofrem no mundo. Quer dizer para você que essa situação nos ensina que a vida alheia à dor, seja nossa, seja de outro, nos impede de enxergar quão vulneráveis nós somos e quanto dependemos do Senhor. O próprio Cristo, o servo sofredor do profeta Isaías 53, aquele que cuida dos que sofrem, ele é a cura, ele é a salvação para o mundo, mas ele foi ferido, ele foi moído pelos nossos pecados. Portanto, a dor e o sofrimento também está para o justo. Em segundo lugar, é preciso saber que você não está sozinho. Os bons e os maus dias afetam a todos. Deus fez tanto um como o outro para que ninguém soubesse o seu futuro. Eclesiastes 7,14. O que sabemos é que neste ou noutros tempos, todas as pessoas, crentes ou não, passam por tristezas e aflições em algum momento da vida. A diferença para o cristão é a certeza da presença consoladora consigo. Deus eterno, que é rico e misericordioso, conosco está sempre. E o que significa lamento? Lamentações. Esse texto são 4 capítulos, em que o profeta escreve, ele fala da dor, ele fala da tragédia que se abateu, ele fala da situação trágica que se abateu sobre o povo de Israel e de Judá, são 5 capítulos, e ele faz isso em forma de lamento, e lamento é uma oração, é um pedido que nasce do coração angustiado e quebrantado. É mais do que reclamação, é mais do que murmuração contra Deus. A lamentação manifesta a dor intensa e profunda de quem sofre. É o choro da alma, é o clamor dos enlutados e daqueles que passam por sofrimentos terríveis. O lamento é o gemido da alma, é o grito do desesperançado, é o choro daquele que está em profunda angústia diante das suas perdas. A lamentação é uma forma de oração que transborda de nós em tempos de dor, em tempos de lamento, em tempos de prejuízo. Não murmuração contra Deus, não estamos falando disto. Lamento, a Bíblia está cheia de lamentações, vários salmos falam sobre a condição do aflito, mas sobretudo, a lamentação, o lamento, é uma expressão da dor, é uma expressão da angústia, é uma expressão do que está sofrendo, diretamente ao Deus daquele que sofre, ao Senhor daquele que tem todas as condições de lidar com a situação. Isso é lamento. É mais do que um desabafo, é uma fala que gera esperança, é uma fala que gera consolo, porque nós estamos traduzindo em palavras a dor, a angústia, a perda, o desespero diante
do nosso Deus. Nesta noite eu preciso dizer isso para você. Há tempos que nós precisamos praticar o lamento para Deus, não para o cônjuge, não para o filho. Sabe aquela lamúria que de vez em quando brota do coração, às vezes insensato, às vezes desavisado, e aí começa a jogar lixo na cabeça do cônjuge, na cabeça da família? Isso não é saudável, isso não é bom, isso não é producente, isso não agrega. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos acabrunhados, quando nós estamos com perdas lancinantes na alma, o lamento deve ter um endereço certo. Ele deve ter colocado de modo adequado. Nós devemos chamar a nossa família para lamentar conosco, mas não é justo, não é certo nós lamentarmos, chorarmos para a família, para o cônjuge, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe. É óbvio que isso acaba transbordando, mas melhor é colocar isso diante do nosso Deus. É isso que o profeta está fazendo. É isso que o profeta está fazendo nesse tempo de luta, nesse tempo de perda, nesse tempo de prejuízo. Porque é nesse tempo em que nós abrimos o coração, em que nós destampamos a nossa alma, em que a alma às vezes está purulenta, o coração está faltando oxigênio, e o pensamento está confuso, então é tempo de botar para fora, de colocar, de extravasar, de deixar sair, porque senão nós falecemos, nós sucumbimos, e nós não somos daqueles que sucumbem, nós somos para a salvação. Nesta noite, meu irmão, eu quero convidar você a fazer como Jeremias, que lamentou Israel ter sido levado cativo para a Babilônia, e Jerusalém por ter sido totalmente assolada por Nabucodonosor. Mas além de direcionar o seu lamento a Deus em meio às tragédias, reconhecendo e confessando o pecado do povo, o profeta também se lembrou que Deus é misericordioso. Deus tem poder para restaurar todas as coisas. E isso é extraordinário, porque quando nós abrimos o coração, falamos das nossas perdas, das nossas angústias, nós estamos falando para um Deus que é poderoso, glorioso, que pode reverter as circunstâncias que envolvem a nossa vida. Em quarto lugar, lamento também se transforma em esperança. As lamentações perante Deus, além de expressar o choro da alma, também confrontam e levam-nos a refletir sobre a nossa condição e a razão da nossa existência. Elas apontam o caminho para o arrependimento e para o quebrantamento que nos reconciliam com o Senhor. Eu quero dizer para você que às vezes as perdas, os prejuízos, os percalços são movimentos da graça de Deus para que nós paremos um pouco com os nossos ativismos, com as nossas caminhadas tresloucadas, impensadas, para que possamos também quebrantarmos-nos, ajoelharmos-nos, reconhecer o nosso pecado, a dureza do nosso coração e dar nome ao pecado que temos cometido. Às vezes a família entra numa crise e a crise vai se aprofundando cada vez mais, e na medida em que o tempo passa, a crise não cede, ela não passa, ela se aprofunda e a família mergulha em um grande prejuízo, às vezes de relacionamento familiar, de relacionamento conjugal, e tem desdobramentos para as questões de trabalho e tantas outras situações, porque ela não aproveita essa oportunidade de prejuízo, de crise, para buscar humildemente a face do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, esse texto que nós lemos, que fala da memória que serve à esperança,
Como é importante nós, diante de Deus, no tempo de crise, puxarmos pela memória, visitarmos a nossa memória, buscarmos na memória aquelas coisas que já sabemos, que já nos foi dito pela palavra, pelo próprio Deus, que precisamos ajustar, corrigir, retomar, buscar colocar em ordem, ordenar, encaminhar na alma, no coração, na mente, na vida dos filhos, na vida familiar, para que possamos reintegrar a nossa relação com Deus da nossa vida. Quero dizer para você que a memória, na hora da crise, ela precisa ser bem encaminhada, senão a memória conspira contra a esperança. Por isso que o salmista na crise, no lamento, ele vai dizer, eu quero trazer a memória. Eu quero trazer à minha memória, não as tragédias do passado, eu quero trazer à minha memória não as dores já sofridas, eu quero trazer à minha memória não aquilo que já sofri, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que pode gerar esperança no meu coração. Isso é sábio. Isto é sábio. O exercício da memória é extraordinariamente saudável, salutar, para que nós possamos oxigenar os nossos pensamentos, tratar a nossa alma diante de Deus. E aí, invariavelmente, passa pelo reconhecimento do pecado na nossa vida. Um quebrantamento genuíno, um arrependimento profundo, um arrependimento que nos leva ao choro, ao pranto, mas que nos leva à queda diante de Deus, mas que nos levanta perdoado, tratado, transformado pela graça de Deus. E então, a memória é-nos extremamente importante nesse momento. Veja o que ele vai dizer aqui no capítulo 3, o que ele traz à memória. Ele vai dizer no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? As suas misericórdias não têm fim. No versículo 24, ele vai dizer, a minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Ele firma o seu coração, ele firma a sua mente, ele mira pela sua alma o Deus da sua vida. O lamento gera esperança, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta em tempos de perda, em tempos de prejuízo. E ele vai dizer no versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Meu irmão, quero dizer para você nessa manhã que como é importante nós construirmos uma relação profunda com Deus, desenvolvermos uma espiritualidade, um modo de conduzir-nos diante de Deus, de modo que a nossa alma saiba lidar tanto com os momentos bons, alegres, festivos, retumbantes, quanto aqueles momentos não bons, de prejuízos, de perdas, de percalços, porque eles virão, com certeza eles virão, e quando eles vierem, bom é para a nossa alma visitar a memória, para que pela memória gere esperança no nosso coração. O profeta Jeremias, em um tempo de profunda crise, ele gera esse lamento. Ele vai começar a dizer, eu sou um homem que viu a destruição. Assim ele começa o seu lamento. Mas ele chega no capítulo 3, que é o ápice do seu lamento, ele fala para si mesmo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele vai dizer, a minha esperança é o Senhor. Que você nessa noite possa afirmar isso ao seu coração. Que você possa continuar afirmando isso à sua alma. Que a sua esperança
não é o mercado de trabalho. Que a sua esperança não está firme apenas no casamento. Que a sua esperança não está posta apenas na família. Que a sua esperança é o Deus da sua salvação, o Deus da tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero convidar você a cantar conosco